Abram comigo lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. A gente vai ler do 12 ao 21. Enquanto você vai abrindo aí, a igreja dos Tessalonicenses, queridos, ela era uma igreja que Paulo chamou ela de modelo. 1 Tessalonicenses 1,7, Paulo fala 1,7, Paulo fala assim: de sorte que temos vos tornado um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. O que Paulo estava falando? Que os crentes da igreja de Tessalônica, eles eram um modelo para os demais crentes. Eles eram um modelo de comportamento, um modelo de vida cristã. Essa palavra modelo, no grego, é tupos. Tupos significa aquela marca como se você marcasse boi, sabe quando você marca boi? Quando era marcado boi, assim, com ferro, eles marcavam, eles falavam que o boi estava com tupos, com essa marca, com esse modelo. E esses crentes da igreja de Tessalonicenses, eles tinham esse modelo. Eles viviam uma vida correta, de acordo com aquilo que Paulo teria ensinado a eles. Por isso que Paulo vai falar no início da sua primeira carta aos Tessalonicenses, que eles se tornaram um modelo para o quê? Para o pessoal da Macedônia e da Caia. E no final da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 12, ele começa a dar várias orientações práticas de como eles deveriam continuar se comportando, como eles deveriam continuar vivendo. Eles já estavam no caminho, mas Paulo ainda orienta para quê? Para que eles chegassem a uma maturidade. E o tema da minha palavra hoje é caminho para a maturidade. E Paulo olhou para aqueles crentes e falou: vocês estão como um modelo, vocês são tupos para o pessoal ao redor de vocês. Mas no final da carta ele fala: sigam isso aqui que eu quero ensinar a vocês, pratiquem isso. E são algumas orientações práticas da palavra de Deus que eu quero conversar com vocês hoje. Essas são orientações para que a gente viva todos os dias. Então 1 Tessalonicenses 5, 12 fala assim, nós vamos ler do 12 ao 21. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que não tenhais na mais autoestima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consolai os desanimados, amparai os fracos e sejais pacientes para com todos. Versículo 15. Evitai que ninguém retribua mal com mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. 17. Orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não tratei com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Afastai-vos de toda aparência do mal. Amém, queridos? Vamos orar? Sim, Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento para absorvermos os princípios da Sua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Deus, em nome de Jesus, Pai, que agora todo espírito angustiado, ele caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que trava o Seu povo de compreender a Sua palavra, nós declaramos que caia por terra em nome de Jesus. E nós te pedimos, Deus, nos ensina, Senhor, nos instrui. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus.
Amém, queridos? Então aqui nós podemos ver nesse texto que tem algumas orientações práticas que nós devemos trabalhar no nosso dia a dia. Número 1, que eu separei lá para nós conversarmos, trato com a liderança. No versículo 12 ele fala assim: caros irmãos, agora vos suplico. Algumas versões vão falar: vos rogamos, que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E que tenhais na mais autoestima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizais para convosco, caminhais em paz para com os outros. Quando ele fala ali, suplicamos, rogamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, queridos, nós precisamos absorver esse entendimento. Nós precisamos dedicar toda a consideração por aqueles que exercem o ministério. Nós precisamos ter essa consideração pelos nossos líderes de grupo familiar, pelas aquelas pessoas que nos lideram, que têm cuidado de nós, aqueles que oram conosco, aqueles que nos aconselham. Nós precisamos considerar essas pessoas. Nós precisamos aprender a ouvir e a retribuir isso através das nossas orações. Aqueles que exercem os ministérios, aqueles que lideram as nossas vidas. Aqueles que estão trabalhando para que nós possamos crescer. O que ele está falando? Eu suplico, eu rogo que vocês levem em consideração. Nós precisamos aprender a considerar as pessoas. Nós precisamos aprender a considerar as pessoas que estão nos aconselhando, que estão trabalhando com as nossas vidas. Amém, queridos? Então nós precisamos trazer isso. E ele fala no versículo 13 ali: e que tenhais na mais autoestima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Queridos, como pastor, como líder de grupo familiar, o que nós vemos? Sempre quando as pessoas precisam, elas chegam: pastor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de uma oração, eu preciso que você ore comigo. Com os líderes de grupo familiar isso acontece também. Só que o que Paulo está exortando? Ele está falando: não traga só o problema para o seu líder, não traga só o problema para o seu apacentador, não traga só o problema para o seu pastor, mas quando você tiver vitórias, quando você tiver conquistas, compartilhe com ele, celebre com ele. Fale, eu falo por mim, falo: pastor, conquistei, consegui. Isso alegra o coração, isso alegra o coração daqueles que estão trabalhando com você. Com o seu líder de grupo familiar, fale: consegui, venci. Comece a compartilhar as suas vitórias, comece a compartilhar as suas conquistas. Você está me entendendo? Porque senão a gente cai no vício do quê? De só procurar a nossa liderança, os nossos líderes de grupo familiar, para quê? Para falar de coisa ruim. Ah, não, está difícil. É errado. Não, não é errado. Só que Paulo está alertando: mostre também as tuas vitórias, mostre também as tuas conquistas, que eles participem das alegrias que vocês têm. Vocês estão entendendo? Nós precisamos aprender a considerar isso, a trazer isso. Expressar o nosso amor para a nossa liderança, para aqueles que estão trabalhando junto conosco, celebrar juntos as conquistas. Nós precisamos aprender, queridos, a celebrar conquistas. Tudo que você celebra é seu. Tudo que você não celebra não é seu. Quando você tem uma conquista, aprenda a celebrar. Fale: consegui, venci, é meu. Aprenda a celebrar conquistas. Aprenda a se alegrar com as pequenas coisas, com as pequenas vitórias que você tem. Celebre as conquistas. Pastor, troquei de carro. Celebre, queridos, é uma conquista. Pastor, consegui um novo emprego. Celebre, é teu. Receba, é teu, celebre. Aprenda a celebrar. A religião, queridos, a religiosidade sempre vai trazer o quê? Um Jesus cabisbaixo, triste, rancoroso, brabo. Sabe, eu gosto de brincar daqueles Jesus de filme que você vê assim, que fizeram chapinha no autor e ele anda duro assim. Jesus não é assim, queridos. A Bíblia fala que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais que os seus irmãos. Quando Jesus estava no meio das crianças, o que as crianças queriam fazer? Estar com Jesus. Você já viu alguém rancoroso ter criança querendo ficar com ele? Celebre, queridos. Aprenda a celebrar as suas conquistas, celebre as suas vitórias.
Tudo que nós celebramos é nosso. No versículo 13 ainda ele dá mais uma orientação. Ele fala assim: caminhe em paz uns com os outros. Caminhar em paz uns com os outros. Busque caminhar em paz com as pessoas. Busque ser um reconciliador de relacionamentos. Busque a reconciliação dos relacionamentos que estão feridos. Busque caminhar em paz. Romanos 12, 18 fala assim: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Qual que é a orientação de Paulo? Enquanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Seja um homem que caminhe em paz. Busque a paz com as pessoas. Você sabe que um relacionamento está arranhado, tem alguma dificuldade, algo aconteceu, não perca tempo. Chegue você, tome o primeiro passo de buscar a paz. Enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Pastor, ele não quis me perdoar, mas aí não depende mais de você. Mas enquanto depender de você, enquanto você puder fazer alguma coisa, procure as pessoas e tenha paz com elas. Pastor, alguém me ofendeu, procure ela. Você me ofendeu, eu quero restaurar o relacionamento. Enquanto depender de mim, de você, nós buscamos a paz. Pastor, eu vivo com um vizinho lá que é tribulado, pastor, ele não quer paz comigo, mas enquanto depender de você, você vai buscar paz com ele. Amém, queridos? Amém. Paulo continua ali e nós vemos o trato com os mais fracos, versículo 14. Ele fala assim: irmão, também vos exortamos que admoesteis, algumas traduções vão estar em advertir, os sonolentos, ou insubmissos em algumas traduções, consolai os desanimados, amparai os fracos, e sejais pacientes para com todos. A palavra sonolentos ou insubmissos, queridos, no original grego, ela vai estar apontando para desnorteamento, fora de posto ou das fileiras, geralmente com respeito a soldados. Sabe quando soldados se alinham? Essa palavra insubmissos ou sonolentos é um soldado que está desalinhado das fileiras. Sabe quando está todos os soldados enfileiradinhos? Daí vai lá, tá o Zé lá que está desenfileirado, e é esse entendimento que essa palavra sonolentos ou insubmissos traz para nós. E o que nós precisamos entender, queridos? Que a igreja, ela é como se fosse um hospital. A igreja, queridos, é como se fosse um hospital. Existem pessoas na UTI, existem pessoas que estão já recebendo alta, existem pessoas que estão curadas, mas a todo momento na igreja estão entrando pessoas doentes. A igreja é um hospital, queridos. E nós precisamos olhar para as pessoas como aquelas que carecem e necessitam e precisam do nosso amor. Nós precisamos virar a chave e começar a cuidar das pessoas. E essas orientações, elas são práticas. Nós precisamos olhar a igreja como um hospital, queridos. As pessoas que vêm, elas vêm com seus conflitos, com seus problemas, com suas dificuldades. Muitas vezes nós oramos: Deus, envia pessoas. Deus, nós temos uma visão, nós vamos crescer, nós vamos comprar cadeiras, a igreja vai ficar pequena e não se... Quanto mais pessoas, mais problemas. E esse não é um problema ruim. Pastor, lidar com pessoas é difícil. Mude a chave, nunca foi, nunca vai ser. As pessoas são a coroa da criação de Deus. É um privilégio lidar com pessoas. Pastor, eu prefiro lidar com vaca do que lidar com gente. Converta o seu coração às pessoas. Os 2 grandes mandamentos são quais? Ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Só que daí Jesus dá um upgrade nisso, ele pula para cima. O que ele fala? Ame as pessoas como eu vos amei. Não é mais como nós nos amamos, mas como ele nos amou. E como ele nos amou? Ele nos amou de forma incondicional. E nós devemos amar as pessoas de forma incondicional. E daí quando nós olhamos para a igreja é como um hospital, queridos. As pessoas vão vir com problemas, com dificuldades, com travas, com lutas, e nós precisamos aprender a trabalhar assim. Nós precisamos aprender a acolher, cuidar. Pastor, mas eu não gosto de lidar com gente. Então você não está cumprindo um dos 2 mandamentos. Um novo mandamento vos dou, que ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo.
E assim, com o amor que Ele derrama nos nossos corações, nós amamos as pessoas. É desafiador? Sim, é desafiador, mas ao mesmo tempo é divertido. É gostoso, nós aprendemos, somos trabalhados, tratados. Você já percebeu que só o nosso jeito é legal? Sim ou não? Você já percebeu que é só o teu jeito que é legal? Só você sabe as coisas? Você já percebeu isso em você? Sim ou não? Você já percebeu? O jeito do outro sempre está errado, você que está certo. Você já percebeu que você pensa assim? Isso é uma maneira errada de se pensar. Ah não, pastor, mas o meu jeito está certo. 7 bilhões de pessoas na face da terra e só você está certo? Ixi, tem algo errado conosco. João classifica a igreja, queridos, como filhinhos jovens em paz. 1 João 2, do 12 ao 14, não precisa abrir, eu vou ler, vocês acompanham. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor ao seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Então na igreja, queridos, vão ter as criancinhas, vão ter os meninos, vão ter os jovens e vão ter os pais. Vão ter pessoas que já aprenderam alguma coisa, pessoas que já desenvolveram, pessoas que estão chegando e começando desde o início. Então existem vários tipos de pessoas. As pessoas que amadureceram, as pessoas que não amadureceram. Amém? E nós precisamos aprender a lidar com esses diversos tipos de pessoas. 1 Coríntios 4, do 15, ele fala assim: porque ainda que tenhas 10 mil aios em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Quando ele fala que existem 10 mil aios, são como tutores. Existem 10 mil tutores na igreja. Muita gente ensina, muita gente fala, mas poucos são pais. Quando nós nos tornamos pais espirituais das pessoas ao nosso redor, nós nos tornamos pais mesmo. Você abandonaria seu filho porque ele errou? Ah, errou, sai daqui, você não mora mais na minha casa, vai embora, você não é mais meu filho. Você faria isso? Espiritualmente é isso que acontece. Quando nós amadurecemos, nós nos tornamos o quê? Pais espirituais. E quando nós nos tornamos pais espirituais, nós abraçamos o ministério. Nós abraçamos as pessoas. Nós não largamos dela. Eu abracei vocês, não vou largar vocês. Ah, eu vou embora, agora não quero mais brincar, fiquei bravo. Vou pegar minha bola e vou embora. Coisa de criança. E nós precisamos caminhar para que nós tornemos pais espirituais, aqueles que abraçam as pessoas e amam elas, cuidam delas, agem através da vida delas, amém? Sejais pacientes para com todos. Paciência, queridos, é um fruto do Espírito. Assim como Deus é paciente conosco, nós devemos ser pacientes com todos. Todos no grego é todos. Todos no português é todos. Todos no inglês é todos. Sede pacientes com todos. Pastor, com todos mesmos? Com todos. Sede pacientes com todos. Pastor, mas aquele fulano, ele me irrita, eu tenho vontade de pegar-lhe a cadeira e dar uma cadeirada nele. Aquele me irrita, me tira do sério. É esse que te vai fazer crescer. Se você amar aquele, você ama qualquer um. Se você amar aquela pessoa que te tira do sério, queridos, quem que você não vai amar? E o objetivo de Deus é o quê? Nos ensinar a amar as pessoas. Só que quando vem o trato de Deus, o que nós fazemos? Ah, não, eu não quero ficar perto, é gente? Daí a gente começa a andar com pessoas que só pensam iguais a nós, assim, tem a mesma maneira de pensar ou agir. Há crescimento nisso? É a mesma coisa se você sentasse num sofá bem confortável. Estou extremamente confortável no meu sofá. Há algum crescimento nisso? Quando nós nos desafiamos, queridos, eu vou amar.
Por mais que aquela pessoa me irrite, eu vou amar ela, eu vou chegar perto, eu vou me aproximar, eu vou servir, porque eu vou ser paciente para com todos. O fruto do Espírito começa a ser trabalhado nas nossas vidas, e nós começamos a gerar esses frutos, nós começamos a cuidar das pessoas, nós começamos a amar, queridos. Não fuja do tratar de Deus, não fuja do trabalhar de Deus na sua vida. Nós lutamos, queridos, com unhas e dentes para ficar confortável, e nós precisamos sair disso. Você já percebeu que você luta com unhas e dentes para você ficar de boa, assim? Estou de boa na lagoa, não arrumo problema com ninguém. Só que quando as pessoas vêm, há desafios. Na igreja, queridos, o que mais vai ter são desafios de amar. Sabe como que você aprende a perdoar? Quer saber como? Perdoando. E você só vai precisar perdoar quando alguém te ferir. E daí Deus vai colocar um irmãozinho dentro da igreja para te machucar. Daí você vai ficar bravo e vai vir para o pastor. Pastor, mata aquele miserável, exclui ele, tira ele da igreja. E eu vou falar, não, perdoe. Porque a nossa tendência humana é o quê? Pastor, arranca, ele não pode ficar no nosso meio, tira, só irrita. Mas esse que irrita é que nos mexe e nos ensina a amar. Você já pensou se todo mundo aqui na igreja pensasse igual você? Fale assim, misericórdia, você se conhece bem, né? Só se você não se conhecer bem, daí você vai falar, ia ser bom. Se você se conhecer bem, se você souber quem você é, a tua personalidade, a tua maneira de pensar, imagina se todo mundo pensasse igual você aqui. Misericórdia se todo mundo pensasse igual eu. Você está me entendendo? Então nós precisamos trabalhar, são conselhos práticos de Paulo. Essa igreja, queridos, já era um modelo. Esses crentes já viviam com Deus. Eles já estavam tendo um progresso, mas Paulo está falando o quê? Caminhem nessas orientações para que vocês cresçam e cheguem à maturidade. Mal com mal, ponto 3. Não, mal com o bem, me desculpe, mal com mal é coisa do diabo. É mal com bem. Versículo 15. Evitai que ninguém retribua mal com mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Precisamos aprender, queridos, a retribuir com aquilo que nós temos recebido de Deus. O que você tem recebido de Deus? Você tem recebido perdão de Deus, sim ou não? Sim. Fala alto aí, crente. Você tem recebido perdão de Deus, sim ou não? Sim. Você tem que retribuir com perdão. Você tem recebido amor de Deus, sim ou não? Sim. Pouco ou muito? Muito. Então você tem que retribuir e passar para as pessoas amor. O que eu recebo de Deus, eu transmito para as... Não retribua mal com mal. Não fique cantando tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Aquele que me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai me aplaudir quando eu estiver no palco. Isso é do inferno. Aprenda a retribuir o mal com o bem. Encorajai todos sejam bondosos um para com os outros. Nós precisamos ser bondosos uns para com os outros. Mas ele me fez mal, pastor. Faça o bem para ele. Ah, pastor, mas eu estou parecendo bobo. Não, você está parecendo crente, filho de Deus, bonitinho. Soldadinho de Jesus, fazendo a coisa certa. Comece a retribuir o mal com o bem. Paulo alerta, queridos, porque pode acontecer isso conosco, ele nos alerta para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Em Gálatas 6:9 ele fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. O que ele está falando? Não se canse de fazer o bem, que a seu tempo vocês vão colher os frutos. Só que se você cansar de fazer o bem, você vai perder a sua colheita. Não canse de fazer o bem. Te fez o mal, retribua com bem. Falou mal de você, fale bem da pessoa. Ela está falando mal de você, está te atacando, ore por ela. Ore por ela, mas ore abençoando, tá? Não ore assim, Deus mata aquele miserável, ore abençoando. Fala, Deus cuida dele, enche ele de vida, traz vida para ele. Comece a abençoar as pessoas através de oração. Mas pastor, estão falando mal da gente. Retribua com amor.
2 Tessalonicenses 3,13, Paulo alerta novamente: vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Queridos, vença o mal com o bem. Quanto mais mal te fizerem, retribua com o bem, porque ao seu tempo você vai colher. Retribua o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Romanos 12, 17 ao 21 fala assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Acumular brasas sobre a cabeça na época era sinal de vergonha. A pessoa colocava brasas na cabeça e começava a andar com elas em sinal de vergonha. Se você retribuir as pessoas com o bem, mesmo que elas te façam mal, vai haver uma vergonha sobre a vida dela e ela vai reconhecer a Cristo Jesus sobre a sua vida. Queridos, nós somos extraterrestres. Nós não somos desse mundo. A Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus, nós não pertencemos a esse mundo. E por nós não pertencermos a esse mundo, nós não vivemos como as pessoas desse mundo. Se no teu círculo de relacionamento todo mundo está acostumado a tratar mal com o mal, você vai ser a diferença ali, sal e luz da terra, vai tratar o mal com o bem. Pastor, me passaram para trás, trate o mal com o bem. Pastor, me roubaram, perdoe e trate o mal com o bem. Pastor, mas me roubaram dinheiro, o quê? Tocaram no teu Deus? Por isso que você ficou tão bravo? Quando nós perdemos dinheiro, queridos, e nós vemos que isso mexe demais com a gente, nós temos que começar a pensar quem é o nosso Deus. Se é Deus ou se é Mamon. Só existe uma coisa que divide o coração do homem: as riquezas com Deus. A única coisa que o Senhor Jesus chamou de Deus com D maiúsculo foi Mamon. Pastor, me roubaram, eu estou muito ofendido. Comece a pensar, porque a Bíblia é muito clara: trate o mal com o bem. Mamon vai cair por terra nessa colônia aqui. Conservando a alegria, ponto 4. Versículo 16, ele fala assim: conservai permanentemente a vossa alegria. E algumas traduções vai falar: regozijai-vos sempre. Queridos, essa é a nossa tarefa. Nós precisamos nos alegrar sempre. O que ele está falando? Conservai permanentemente a vossa alegria. Regozijai-vos sempre. O que ele está falando? Se alegre sempre. Ele está falando que Deus vai te alegrar? Não. Que você vai se alegrar. Alegrai-vos sempre. Isso é minha função, isso é sua função. Como que nós nos alegramos? Comece a lembrar da alegria da salvação, queridos. Você começa a lembrar e meditar em quem você era, em quem você é hoje. Antes nós não éramos filhos de Deus, hoje nós somos filhos de Deus. E quando eu começo a meditar nessas coisas, a alegria da salvação, ela toma conta do meu coração. Só que isso, queridos, é nossa função. Não adianta a gente orar: Deus me dá alegria, Deus me dá alegria. Ele está falando: não, essa função é sua. Você tem que dominar sobre a sua alma. Você tem que exercer governo sobre as suas emoções. As emoções, queridos, elas são boas servas, nunca boas senhores. Se elas tomarem senhorio da nossa vida, e nós vivemos por aquilo que nós sentimos, se eu estou com preguiça eu não trabalho, se eu estou com sono eu não trabalho. É assim que acontece? Não, você se levanta e fala: não, vou fazer. Sim ou não? Não é assim?
nas outras emoções e sentimentos tem que ser a mesma coisa. Alegrai-vos sempre, é nosso papel. Abacuque 3, 17 ao 19 fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza e a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares mais altos. Ainda que tudo dê errado, ainda que eu perca toda a minha plantação, ainda que eu perca todo o meu dinheiro, ainda que eu perca todos os meus bens materiais, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, todavia função minha, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Pastor, eu estou triste porque eu perdi algumas coisas. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Eu não vou esperar as circunstâncias mudarem para que eu me alegre. Mesmo em circunstâncias adversas, eu me alegrarei no Senhor. Vocês estão felizes? Você consegue me entender? Função nossa, queridos. Responsabilidade nossa. Ponto 5. Uma vida de oração. Versículo 17. Orai constantemente. Queridos, nós não vamos crescer sem oração. Orar é se relacionar com Deus, queridos. Orai constantemente, seja constante na oração. Queridos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Pastor, mas orar é pesado. Não, não é pesado, é um relacionamento entre o pai e um filho. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós falamos com Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos orando. Quando você está cozinhando lá, você fala, puxa Deus, estou com aquela dificuldade, você vai conversando, vai orando, vai falando com Deus. O que você está fazendo? Se relacionando com seu Pai Celeste. Só que a religião diz que nós precisamos mudar a nossa voz, né? E orar. Queridos, orar é falar com Deus. Orar não é algo pesado, é falar com Deus. E nós não vamos crescer, queridos, se nós não nos relacionarmos com Deus. Por isso a importância do devocional, da nossa devoção diária. Devocional é o que? É uma devoção diária. Um médico, ele não vai se tornar um bom médico se ele não tiver devoção ou fizer devocional todos os dias com seus estudos, se ele não tiver uma devoção aos seus estudos. Um crente não vai se tornar um bom crente, querido, se não tiver devoção, se não tiver devocional, se não tiver tempo com Deus. Orai constantemente. Ponto 6, ser grato. Versículo 18. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Dai graça em toda e qualquer... Toda é o quê? Toda. Toda e qualquer... Obrigado, Deus. Eu não entendo, mas isso o Senhor vai fazer cooperar para o meu bem. Eu vou crescer com essa situação. Você consegue me entender? A Bíblia é clara, não precisa de explicação. Dai graça em toda e qualquer circunstância. Não importa a circunstância que você está vivendo, queridos, dê graças a Deus. Obrigado, Deus. Não importa o que nós estamos passando, queridos, nós temos motivos para agradecer. Nós temos motivos para agradecer. Nós precisamos mudar a nossa mente, queridos. A nossa mente é viciada em falar coisas ruins. A nossa mente é viciada em ter pensamentos ruins. A nossa mente é viciada em reclamar.
Você já viu como é prazeroso para a nossa carne ficar reclamando, resmungando? Daí a gente parece um rabugento, reclamando de tudo. Dai graças a Deus. Comece a olhar as coisas e falar, obrigado, Deus. Ah, pastor, mas você não sabe o que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o Deus que você serve. E o Deus que você serve é muito maior do que qualquer circunstância. Comece a agradecer. Por pior que seja, você vai aprender. Vai passar, queridos. Tudo na nossa vida tem prazo de validade, tudo passa. Você já passou por alguma situação que você falou, vou morrer, dessa eu não passo. Já passou? Sim ou não? Passou? Não morreu, está vivo, gordo, bonito aí, ó, sentado? Passou ou não passou? Você já brigou com pessoas que você olha por aquilo que você brigou, você fala, aquilo lá não vale mais nada. Briguei com um amigão lá à toa. Já aconteceu com você? Daí você olha, nossa, como eu fui brigar por causa disso. Hoje aquilo lá que você brigou, que você se espenhou, que você xingou, que você quis sair na mão com o cara, não vale mais nada. Por quê? Porque tudo passa. Toda e qualquer circunstância passa. Então dê graças a Deus, queridos. Agradeça, fala muito obrigado, Deus, pela minha saúde, pela minha vida. Pastor, mas eu estou com um problema na saúde. Então agradeça que você não morreu ainda. Comece a agradecer. Ache um motivo para agradecer. E se morrer, vai com Jesus para o céu. Feliz da vida. Então, não tem motivo para agradecer? Obrigado, Deus, pela minha salvação. Essa carcaça que está estragando, mas eu estou indo. Daí a gente vai cantando, segura na mão de Deus. E vai cantando, que você vai com Deus. Você não entende? Nós temos 1000 motivos para agradecer, queridos. Você tem motivo para agradecer? Tem. Então, queridos, toda e qualquer circunstância vão haver motivos para nós agradecermos. Gratidão, queridos, não é comparação. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ser grato pelo meu trabalho porque tem um monte de desempregado. Isso é comparação, isso não é gratidão. Você está se comparando com os outros. E toda comparação é demoníaca. Por quê? Porque toda comparação, queridos, ela nos traz ou para baixo ou para cima. Ou nos vai fazer orgulhosos melhores que os outros, ou vai nos fazer pior que os... Você olha, não, se eu fosse que nem aquele cara... Ou você olha assim, me comparando com esse aqui, ele está embaixo. Daí você começa a ficar pessoas embaixo e em cima. Se você está em cima, você é orgulhoso. Se você está embaixo, você tem a autoestima estragada. Você está me entendendo? Então, comparação, queridos, não leva à gratidão. Nós somos gratos por aquilo que Jesus nos fez. Comparação nunca vai gerar gratidão. Só vai gerar concorrência. E a gratidão, queridos, é um exercício. É um exercício. Nós precisamos exercitar a gratidão. As coisas estão dando erradas aparentemente para você, só que você tem que começar a agradecer. Eu agradeço, eu começo a agradecer. Você já percebeu que tem fases na sua vida que você olha e acha que as coisas estão dando errado? Depois que essa fase passa, você fala, cara, não deu errado. Foi livramento de Deus. Você já percebeu isso? Às vezes você queria tanto alguma coisa, não deu certo. Depois que passou aquilo, você olha para trás e fala, cara, ainda bem que não deu certo. Porque senão eu teria quebrado o cara. Já aconteceu com vocês? O que deu errado para nós é o acerto de Deus, queridos. Então talvez você esteja brigando em uma área da sua vida, que para você parece que está errado, mas esse errado é o acerto de Deus, está te levando para o propósito. Então comece a ficar esperto, comece a agradecer sempre. Agradeça. Agradeça, queridos. Agradeça pelo dia que se acordou, agradeça pelo alimento que você tem, agradeça pelo ar que você respira, comece a agradecer, seja grato nas pequenas coisas. No ponto 7, não apagueis o espírito. Versículo 19 fala assim, não apagueis o fulgor, o gás do Espírito Santo. Queridos, maturidade é ser guiado pelo Espírito Santo, sem um manual de regras. Então não apague o fulgor do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo mexe com você, não apague isso. Não apague o fogo da oração, não apague. Cristianismo, queridos, é relacionamento. Cristianismo não é um livro de regras. A Bíblia fala muito claro, João 3, no versículo 8, ele fala assim, o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O vento vem e vai e ninguém sabe para onde vem e para onde vai. Assim são os que são nascidos do Espírito. O Espírito Santo vai nos
guiando. Romanos 8,14 fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A maturidade, querido, é eu e você sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Só que o que nós queremos como bebês na fé? Pastor, qual que são as regras da igreja? O que eu posso e não posso fazer? As pessoas vivem perguntando isso para nós. Eu posso beber ou não? Eu posso deixar o cabelo crescer ou não? Eu posso fazer isso ou não posso? Eu posso isso ou não posso? Isso é legalismo, são regras. Só que Deus nos chamou para quê? Para eu e você sermos guiados pelo Espírito? Só que ser guiado pelo Espírito Santo, queridos, é muito mais trabalhoso do que cumprir um manual de regras. Quais que são as doutrinas da igreja? Porque daí eu leio as doutrinas e eu começo a praticar aquilo, achando que eu estou vivendo como crente. Só que a Bíblia nos fala para nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos direciona, queridos. Por isso nós não devemos apagar o fulgor do Espírito, o gás do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, deixa ele fluir, deixa ele se manifestar. Aqueles que crerem no meu nome, aqueles que crerem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Palavras do Senhor Jesus. E depois o autor do Evangelho de João, o apóstolo João, ele fala assim: ele estava falando a respeito do Espírito Santo que seria derramado sobre eles. Quando nós cremos em Jesus, segundo as Escrituras, do nosso interior flui o quê? Rios de água viva. Esses rios são o Espírito Santo fluindo e tocando as pessoas. Não tenha medo das manifestações do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo fluir através da sua vida. Se for para orar, ore. Se for para berrar, berre. Se for para tocar as pessoas, toque. Por quê? Porque do nosso interior fluem rios de água viva. Daí tem um monte de gente dentro da igreja morrendo de sede porque os rios de água viva não fluem. Porque nós cremos em Jesus segundo a nossa tradição. Nós cremos em Jesus segundo aquilo que os homens falam. Só que a Bíblia fala: aqueles que crerem em meu nome, como dizem as Escrituras. Não é por tradição humana, não é por aquilo que foi pregado, não é por aquilo que as pessoas dizem. É segundo as Escrituras dizem. Muita gente sabe muito mais da sua denominação, muito mais dos dogmas da sua igreja, do que sobre as Escrituras. Há um analfabetismo bíblico dentro da igreja. As pessoas não sabem nada sobre Bíblia, mas elas sabem tudo sobre dogmas e costumes, sobre tradições humanas. E nós precisamos romper com isso. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus é espírito e vida. Ela é um espírito e ela tem vida. Vida é igual a movimento. Tudo que tem vida se movimenta. Tudo que tem vida se expressa. Tudo que tem vida se movimenta. E a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela é viva, ela se movimenta. Dar ouvidos às profecias. Ponto 8, dar ouvidos à profecia. Capítulo 20, versículo 20. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Não trateis com desdém as profecias. Eu não vou nem entrar na discussão se existe ou não existe profecia, que é interpretação de texto. Não trateis com desdém as... O que é profetizar? É ouvir a Deus e falar aos homens. É aquilo que nós ouvimos dos céus e nós transmitimos para as pessoas. O que Paulo estava falando? Não trateis com desdém as profecias, não tratem com relaxo as profecias. A palavra desdém, ou em algumas traduções, desprezei as profecias, no original ela vai falar tornar sem importância, desprezar completamente. Toda palavra profética, queridos, que você recebe, anote ela. Escreva, 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 comece a anotar.
aquilo que Deus tem falado através de pessoas para a sua vida, anote. Anote. Comece a cuidar, a trabalhar isso. Fui na casa do Tiago, conheci um pastor amigo dele, e ele pegou e me liberou uma palavra profética. Eu anotei. Falei para Kelly, vou anotar, anotei. 2 dias depois, um outro pastor me mandou uma mensagem de texto com as mesmas palavras que o pastor amigo do Tiago me falou. Na mesma direção, na mesma coisa. E eles não se conhecem. Não tratem com desdém a profecia. O diabo simplesmente ele quer segurar as palavras proféticas na igreja, falar isso aí não existe, mas é uma interpretação de texto simples. Por quê? Porque a profecia traz edificação para a igreja. As profecias são a chave para a edificação. 1 Coríntios 14, do 2 ao 4, fala assim. Preste muita atenção nesse texto. 1 Coríntios 14, do 2 ao 4. Porque o que fala em línguas desconhecidas, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. O texto é claro. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O que ora em línguas estranhas, línguas desconhecidas, que ninguém entende, só ele e Deus. Nem ele não entende, mas só Deus entende. Ele edifica a si. Mas o que profetiza, edifica a... Se eu arranco a profecia da igreja, existe edificação na igreja? Existe? Por isso que o diabo está... Profecia não existe, oração em línguas não existe. Fica essa conversinha, por quê? Porque arranca a edificação da igreja. As pessoas a si mesmo não se edificam, e eles não edificam a... Daí nós construímos um grande clube, com palestras motivacionais. Oração em línguas é para hoje, queridos. Ela existe. Ela existe. E ela serve para edificação pessoal. E a profecia serve para a edificação da igreja. Por isso que nós temos uma escola de profetas na igreja, para ensinar as pessoas a profetizarem. Porque a profecia vem com 3 características. Ela consola, ela exorta e ela edifica. Exortar aqui não é chamar a atenção dos outros, é encorajar. Então, uma igreja sem profecia, ela não tem consolo, ela não tem encorajamento e ela não tem edificação. Ponto 9 e último. Aparência do mal. Afastai-vos de toda a forma de mal. Queridos, nós precisamos aprender a sair de toda a forma de mal, toda a aparência do mal. Nós precisamos fugir das aparências do mal. O que é a aparência do mal, queridos? A aparência do mal é tudo que vai dar as pessoas a entenderem algo que não está acontecendo, que é ruim. Você consegue me entender? 2 jovens que namoram vão ali atrás aqui da igreja. Ah, não, nós vamos conversar ali atrás, pastor. Pode? No escuro ali? Nós não vamos fazer nada. Talvez nem façam, queridos, mas é a aparência do mal, sim ou não? Para as pessoas que veem, não é uma aparência do mal? E Paulo está orientando o quê? Fuja da aparência do mal. Tudo que possa tocar no teu testemunho com Jesus, fuja, queridos. Fuja, não dê lado para essas coisas, fuja da aparência do mal. Comece a pensar nas coisas que você fala, pare de falar palavrão. Por quê? Porque a aparência do... A boca fala do que o coração está... Imagina eu pregando aqui, eu tenho o costume de falar palavrão, daí eu pego e solto um palavrão aqui. Você ia gostar? Então por que você fala? Ah, mas você é pastor. Se você falar isso, eu te dou uma cadeirada. Você está me entendendo? Fuja da aparência do mal. Tudo aquilo que possa tocar no teu testemunho, queridos. Tudo aquilo que possa dar a entender algo errado. Fuja disso, queridos. Fuja. Eu estou falando isso para vocês porque nessa colônia que a gente vive, não sei se vocês perceberam, tudo é motivo de fofoca. Eu amo essa colônia, queridos, mas a fofoca eu não amo, queridos. Então fuja da aparência do mal. Fuja de tudo que pode aparentar algo ruim.
Para quê? Para que você mantenha o teu testemunho firme em Cristo Jesus. Para que você não seja uma pedra de tropeço para as pessoas. Para que você não seja uma pedra de tropeço para as pessoas. De repente você se torna uma pedra de tropeço para um novinho que se converteu. A pessoa se converte, queridos, ela olha você na igreja, naturalmente ela vai olhar, aquele ali é santo. E ele vai esperar algo de você, daí de repente ele vê lá você brigando na rua, lá, discutindo com alguém, brigando com o vizinho, xingando o vizinho. O que ele vai fazer? Você vai servir de pedra de tropeço para aquele irmãozinho que está iniciando a fé. Fuja da aparência do mal. Fuja de qualquer coisa que possa aparentar pecado, queridos. Fuja. Para quê? Para que a gente possa crescer para a maturidade. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Você recebe isso? São conselhos práticos, queridos. Para quê? Para que nosso evangelho pare de ser um evangelho de domingo, queridos. Nós precisamos entrar num evangelho de segunda, terça, quarta, onde a gente não é crente só dentro da igreja. Onde nós vivemos de forma sobrenatural. Amém? Vamos nos colocar em pé?